Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, Entendendo a Obsessão, estudo número 24. Nós estamos falando do monoideísmo agudo, aquela situação terrível em que o espírito está totalmente dominado ou por ele mesmo, ou por entidades perniciosas que fazem dele um joguete, criando formas perigosas do perispírito, como ovoides, ou animais, zoantropia, enfim. É um fenômeno muito complexo que a gente tem que trabalhar isso. Por quê? Porque às vezes esses espíritos se manifestam aqui no mundo físico, são visíveis. Às vezes não, eles se manifestam aqui e são visíveis, são muito visíveis. Aí você pode, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que é muito comum da gente ouvir. Tem determinados segmentos religiosos que falam no demônio, no Satanás, no diabo, essas figuras assim. Na verdade, esses seres não existem. Deus não iria criar um ser para atrapalhar a vida dos outros filhos dele. Seria estranho isso, Então o pai e a mãe têm 3 filhos, de repente eles concebem um outro filho lá que vai ser o demônio da família. Isso não existe, isso não tem fundamento, não tem fundamentação lógica nem justa. Mas existe a ideia dos espíritos atrasados, que provavelmente algum dia, algum ano passado, bem arcaico, entendeu que eles eram daquela forma, do Satanás, do demônio. E esses espíritos, então, eles assumem essas formas, que está descrito. Tem compêndios lá da Idade Média que até desenham esses demônios, como eles eram, como é que era a presença deles. Então, às vezes, eles assumem essa forma. E o médium vidente, ele vê, não sabe o que é isso, não sabe nem o que é mediunidade. Aí ele fala que tem um demônio dentro de casa, que está vendo um diabo, que está vendo... Na verdade, é um espírito que assume uma forma perispiritual daquilo que está no imaginário, que está na ideia dele. Que o diabo, ele tem rabo, ele tem chifre, não sei o quê, cada um tem a sua imagem do que seja uma figura dessa, mas não existe. É um espírito que modificou a estrutura perispiritual dele e se fez naquele estado, de coisas. Então, isso nós temos que começar a perceber. Essa sociedade do futuro, ela vai entender isso com tranquilidade. Por enquanto, nós ainda transitamos aí em situações muito estranhas, e vamos aceitando o que a banda toca. Não é assim? A banda toca e eu danço. Quando a gente está em estado alterado de consciência, você escuta o som na hora que ele é produzido. Contudo, esse mesmo som, ele caminha 300 metros por segundo. Então ele demora um tempinho para chegar. Por exemplo, você está ouvindo uma banda mesmo, uma banda tocar. Então você escuta a banda, mas quando o som chega até você, ele já caminhou 300 metros e você já está pegando ele atrasado. Porque é nosso sensório, nosso ouvido é assim. Quando a pessoa altera o estado de consciência dele, que ele sai desse sensório preso, ele altera, ele começa a ouvir mais nitidamente, ele ouve na hora. Então ele acha que ele está mandando a banda tocar. Eu estou mandando a banda tocar, ela está tocando o que eu estou mandando. Então isso, gente, isso é muito sério entender isso. E a gente às vezes está nesse estado alterado de consciência e começa a achar que você está criando os diabos, os demônios e tudo mais. Na verdade pode ser a visão que você está tendo de um espírito, uma visão atrasada dele. E você acha que o criou assim. Hoje, gente, é preciso estudar física quântica, sabe? Tem muita coisa para ser estudado. Sabe aquelas teorias antigas? Tem muita coisa antiga que é maravilhosa. Ou que são maravilhosas, Muita coisa fantástica. Que escreveram lá no passado e que hoje a gente não entendeu ainda. Mas é preciso tomar cuidado. Eita, de novo João, João Evangelista. Veja tudo, leia tudo, ouça tudo, mas retende o melhor.
o mais justo e o mais lógico. Tá bom? Bom, assim, esse estado agudo de cristalização mental pode ser o resultado de uma gradativa e profunda imersão do espírito em si mesmo, que, fechando em suas culpas, acaba isolando-se completamente do mundo exterior. Eu estava falando sobre isso. Tá? Essa ocorrência, porém, não se constata somente entre os espíritos de consciência ensombrada pela delinquência. Estamos falando isso também. Então, nos casos de obsessão propriamente, o monoideísmo já é o produto da ação mental danosa de obsessores desencarnados sobre as almas, que por sintonia, como visto, submetem-se aos seus domínios. Né? Então, inteligências infelizes, treinadas na ciência da reflexão, conseguem formar telas aflitivas em circuitos mentais fechados e obsessivos sobre as mentes que magneticamente jugulam. Então vejam vocês que coisa séria que é isso. E a pessoa que não se cuida, que está na festa, né? Que acha que a vida é isso aí, que essa bagunça, que muitas vezes as pessoas se jogam de uma maneira inconsequente, aflitiva, isso gera obsessão, gente, não tenha dúvida. Nós não estamos aqui condenando nada, porque quem condena alguma coisa é o próprio ser. Né? Agora, se eu ainda estou nessa, dessas farras e orgias que ainda existem, né? É preciso eu ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Né? É como se viu, né? As infelizes vítimas desse processo, imersas em si mesmas, ainda não seguidamente aproveitadas por mentes trevosas, que delas se servem como instrumento, justapondo-as a novas vítimas, principalmente encarnadas, que então passam a afundar em sofrimento e loucura, sempre, porém, de acordo com os desígnios ditados pelas leis das consequências. Então, meu irmão, minha irmã, tome cuidado com aquilo que você aceita fazer ou participar, porque tem consequência, tá? Tome muito cuidado para não criar um processo obsessivo em cima daquilo. Hoje eu vou assistir uma palestra. Beleza. O que vai ser dito na palestra? Qual é o assunto? Qual é o tema? Quem vai ministrar o tema? São pessoas confiáveis? Ou são aventureiros? Um dia desse eu assistindo uma palestra, eu fui convidado para assistir uma palestra e eu achei que poderia ir, né? Fui. Chegando lá era um jovem que estava dando a palestra. Nada contra o jovem, sensacional, eu gosto muito quando o jovem começa a pensar mais seriamente na vida, né? Apesar de jovem, apesar ainda de começando a encarnação dele, né? Com todo aquele arrobo do início, mas tem jovens extraordinários, né? Que sabem controlar isso tudo. E aí a pessoa então começa a fazer a palestra. Era um grupo ali de umas 20 a 30 pessoas. E aí começou a falar de uma determinada pessoa, que é o mentor lá do estudo deles. E fui ouvindo e gravando aquele nome. Ele falava o tempo todo, porque fulano disse isso, fulano falou da... Disse, essa pessoa deve ser muito importante. Quando eu voltei para casa, no ônibus mesmo, que eu estava voltando, né, no transporte coletivo, eu comecei a pesquisar quem era a pessoa, que ele citou tanto, né? Que ele não falou a biografia dele. Olha, eu fiquei assustado com o que a pessoa fala, com o que a pessoa dizia que era. Falei, gente, isso não é possível. E ali aquele grupo de ouvintes, né, todos eles concordando com aquela situação. E, na verdade, não pesquisaram o que disse, na verdade, esse ser, né, que não era nada correto. Né? Bom, da mesma forma, os que foram especificamente induzidos a cair em tal estado pela ação hipnótica persistente podem ficar submetidos ao envolvimento magnético dos mais danosos. Essa técnica perversa, aliás, encontra terreno fácil nos casos em que o monodeísmo agudo chegou a se instalar de início pela própria ação auto-hipnotizante do paciente. Tem pessoas que começam a achar que eles são maravilhosos, que eles são o supra-sumo, né? Que eles são aquilo que ninguém é. São muito bons, muito bons.
Então ele cria essa imagem dele e acha que ele é assim. E começa a agir assim. Isso é monoideia. Ele não faz uma avaliação, né, em termos de outras pessoas. E aí ele vai achando que ele é o mais bonito, a mais bonita, né, a mais atraente, a mais isso, a mais aquilo, tal, sexo symbol, isso é gente do céu, como que isso é antigo, como que isso é atrasado. E tanta gente que entra nessa paranoia, né? Você tem que ser símbolo divino, isso que você é. Você é Cristo. Você não é joguete dos outros, não. E nem das suas paixões inferiores. Você é Cristo. Preste atenção. Você é Cristo. Você é luz. Você veio da luz e veio da perfeição. Então você é luz perfeita. Em estado de evolução, em estado latente. É isso que nós temos que pensar. Agora, soldadura perispirítica. Soldadura perispirítica. A justa posição do agente ao paciente pode se verificar de tal forma que os perispíritos parecem se interpenetrar como a configurar uma quase fusão entre eles, como se fossem duas pessoas ocupando o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. E isso não acontece, não é possível, né? Então, há como que se fosse, ele está dando uma ideia, como se houvesse uma fusão entre os dois. Isso está no livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz. Ele vai falar sobre esse caso também, né? De o espírito que estava internado, né, em estado muito grave, e ele comenta que o obsessor estava ali do lado dele como que se fosse jungido a ele, numa simbiose perfeita. Então tem pessoas, gente, que estão tão obsidiadas que elas não conseguem viver sem o obsessor. O obsessor nutre ela das ideias que ela quer viver. Então, se a tua ideia, se a ideia do teu parceiro que está aí do teu lado, da tua parceira que está aí do seu lado, são ideias atrasadas, perniciosas, sabe? Ideias que vão denegrir a ética, a moral, a estética. Cuidado com isso. Avalie primeiro, sabe? Tem que tomar esse cuidado. Tá? Esse processo, que pela persistência dessa interpenetração psicossômica pode ser chamado de soldadura perispirítica, acontece sob o comando magnético de terceiros, espíritos treinados em tais perversidades ou por ação natural do próprio obsessor. Então sempre tem um agente externo fazendo esse processo acontecer. Você já imaginava que a obsessão é tão assim profunda para a gente entender? Parece que tem soluções que a gente precisa compreender também. Então essa nossa série, né, de podcasts aqui do Entendendo a Obsessão é esse objetivo. É mostrar o que é o fato, enfim, da obsessão e como eu posso me livrar disso e me precaver para não entrar no processo. Tá? Bom, no primeiro caso, as almas em desequilíbrio, inconscientes até do que ocorre, catalogando-se entre elas, particularmente as submetidas aos efeitos do monodeísmo, são magneticamente jungidas aos espíritos das vítimas, provocando os mais graves desajustes psíquicos responsáveis pelo surgimento de numerosos distúrbios elencados em psicopatologia. A pessoa às vezes tem uma loucura, ela tem um processo, por exemplo, ela tem tiques, ela tem ideias estranhas, né? Ideias de fazer o mal, a gente vê isso muito em filme, né? Aquelas ideias meio que homicidas, né? Então, pode ser o processo. O obsessor está tão jungido que ela age como se fosse o obsessor agindo. Mas isso tudo tem que ser analisado. Por exemplo, se na sua casa, ou na sua família, ou algum conhecido seu, você sabe disso, vai correndo para um centro espírita para fazer um tratamento. Existem centros hoje especializados em tratamentos dessa ordem. Lá no Rio de Janeiro nós temos o Tupiara, aqui em Juiz de Fora tem o Jean, em outras cidades com certeza tem outros centros. São centros especializados em curas.
Então façam isso acontecer, gente. Não deixa a coisa se instalar, não. Sabe? A pessoa tem aqueles repentes, né? Vocês falam muito isso. Tem um repente, esse repente ela quebra tudo. Joga tudo no chão, quebra, grita, xinga, né? Tinha até uma novela que passou há muitos anos atrás, quando novelas podiam ser assistidas, né? Então tinha uma novela chamada Os Ossos do Barão, Paulo Gracindo, né? Saudoso Paulo Gracindo. Então o menino tinha um tique, ele gritava, sabe? Ele gritava. Depois ele parava. Processo obsessivo, né? E é assim, vai, a pessoa faz coisas que não imagina. Gente, eu fiz isso. Fez, porque você está no processo. Então é preciso cuidar. Isso tudo tem tratamento. Às vezes a longo prazo. Não vai querer milagre, não. Não vai achar que você vai levar a pessoa lá no centro e ele vai sair de lá curado. Isso não vai acontecer, gente. Porque o processo está instalado há séculos, às vezes. E como é que você pode desinstalar isso numa sessão só? Esses tratamentos psicopatológicos são demorados. Tanto assim que a psicopatia ainda, segundo são informados aí pelos psicólogos e psiquiatras, ainda não tem cura no mundo físico. O espírito tem que viver aqui, se saturar dos erros que ele faz, para ele começar o processo de arrependimento. E aí vai acontecer isso lá no mundo espiritual. Em situações extremamente dolorosas, mas vai acontecer. Porque todo mundo é filho de Deus. Falei, nós somos filhos da luz. Gente, muito obrigado por esse momento. Que Jesus abençoe sempre você e sua família. Tchau.